Alô, som. Vamos lá. Gente, mais uma vez, boa noite para vocês. Nós falamos aqui sobre o Casa de Fé. Como eu falei, ganhei até um presente, uma caneca aqui do Casa de Fé. A igreja comprou mesmo a ideia. Essa caneca aqui, alguns irmãos que fizeram para presentear o pessoal lá que está recebendo o Casa de Fé. Olha que coisa linda. Eles fizeram um azulejozinho também. Então toda a casa que se abriu para receber um Casa de Fé vai ganhar lá um presentinho, um azulejo. Imagina, isso lá na sua casa, toda vez que você olhar para aquilo, você vai lembrar assim, alguém se importou comigo, alguém investiu na minha vida, alguém me amou de tal maneira que resolveu sair de lá da sua casa, do seu conforto, deixou de fazer algo para estar aqui na minha casa, para trazer o amor de Jesus. Isso vai marcar a vida de muita gente. Hoje mesmo, tinha um rapaz aqui, de manhã, ele veio à frente, ele aceitou Jesus, e no final ele chegou ali, ele me procurou, ele falou: pastor, eu quero uma célula, eu quero fazer parte disso. Eu senti hoje leve, porque eu aceitei Jesus, cheguei ali na frente, parece que todos os problemas saíram da minha vida ali, pastor. Eu falei: é isso que Jesus faz mesmo, e se você quer viver isso, vai procurar uma célula. Mandei ele procurar o Tony, o Daniel, falei: procura eles lá, porque mora lá perto deles e vai acolher. O Casa de Fé tem esse poder. O Casa de Fé tem o poder de alcançar vidas. E nós estamos vivendo isso. E quando eu comecei essa série de mensagens, eu comecei a pensar nas casas por onde Jesus passou. Ao longo dos evangelhos, se você for observar na Bíblia, na palavra de Deus, Jesus ele entra em várias casas. Ele traz aqui cura para algumas casas. Ele traz esperança. Ele transforma vidas. Ele devolve a vida para muitas e muitas pessoas nas casas onde Jesus passou. Cada uma dessas visitas de Jesus, ela nos traz um ensinamento diferente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos ali a história de Jesus, a passagem dele em cada uma dessas casas, quanta coisa que Jesus nos ensina. Quanta coisa. Nós falamos aqui sobre a primeira casa, a casa onde Jesus estava ali pregando, de repente 4 amigos lembraram assim: nós temos aquele amigo nosso que é paralítico, ele precisa de cura, ele precisa de Jesus. Eles saíram daquele ambiente onde Jesus estava falando e foram até aquele amigo, trouxeram na maca, destelharam a casa, desceram o amigo até a presença de Jesus, e ali aquele homem foi curado. A Bíblia diz que ele não apenas foi curado, mas ele teve também os seus pecados perdoados. Ele teve um encontro com Jesus. Ali, aquele homem teve a sua vida completamente transformada. A segunda casa que nós falamos aqui foi a casa de Pedro. Jesus chega na casa de Pedro, a sogra dele estava doente, estava com febre, prestes a morrer. Jesus chega naquela casa, vindo da sinagoga, tinha acabado de sair do culto, vai para a casa dele, chega lá, encontra aquela mulher, cura aquela mulher, e o texto diz que aquela mulher imediatamente começou a servir a Jesus. Depois nós falamos também sobre Jesus na casa de Levi. Jesus ele passa pela casa de Levi, ele tem um encontro com Levi. Levi tem o seu nome mudado, Levi tem a sua vida transformada, o seu caráter foi moldado pela presença de Jesus. Jesus chegou na vida de Levi, e quando Jesus chega na vida dele, a sua história mudou. Um homem que oprimia o povo passa então a servir o povo. Um homem que estava ali e era odiado pelo seu próprio povo judeu, de repente passa a ser um homem que caminha com Jesus. E as pessoas notam a diferença na vida de Levi. E hoje, nessa noite, eu queria falar com você, baseado no texto lá em Marcos capítulo 5, nós olharmos para a filha de Jairo, a casa de Jairo. Jesus passou pela casa de Jairo. E quando Jesus passa pela casa de Jairo, ele também nos deixa aqui alguns ensinamentos. Eu queria te convidar a olhar especialmente para esse momento, onde Jesus, nesse texto, ele chega na casa de Jairo.
onde ele tem um encontro com a filha de Jairo e com a sua família. Queria convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia lá no livro de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 22. Marcos, capítulo 5, a partir do verso 22. Botaram até uma garrafinha aqui para mim, gente, é água, tá? É água, porque aqui o pessoal não consegue ver se a água está acabando, aí deixaram a garrafinha para mim, para eu poder beber aqui. Eu gosto de ir pregando e bebendo para a voz não ficar embargando. Marcos capítulo 5, a partir do verso 22, o texto diz assim, nós vamos ler o versículo 22, 23 e 24, aí depois a gente pula lá para o versículo 35. O texto diz assim, então, chegou ali um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, implorou-lhe insistentemente, a minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Então, Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Lá agora para o versículo 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram, a tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. Então, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então, entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. Ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde se encontrava a criança. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Ele deu ordens expressas, para que não dissessem a ninguém, e mandou que dessem à menina alguma coisa para comer. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Queremos te pedir que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite. Revela a tua vontade, Senhor, para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto ele fala aqui sobre a história de Jairo, um pai, um homem que amava a sua filha, um homem que de repente se depara com uma situação onde a filha está doente. Aquela menina estava doente e aquela doença gerou a morte daquela menina. O texto diz que enquanto Jairo, que era um líder da sinagoga, alguém respeitado, alguém admirado, alguém que tinha uma autoridade sobre aquele povo, ele sai do seu lugar, sai da sua casa, ele ouve falar que Jesus estava passando, ele fala assim, peraí, se Jesus está passando, eu conheço esse homem, já ouvi falar dele, dizem que ele faz milagre, minha filha está doente, eu perdi o controle da situação, não tenho mais o que fazer, eu vou atrás dele. Ele lá encontra com Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, ele fala assim, Jesus, a minha filhinha, ela está doente. Olha o amor desse pai, olha o carinho dele por essa filha. Ele poderia ter dito assim, a minha filha está doente, mas ele diz assim, a minha filhinha está doente. A minha queridinha, a minha amada, aquela que eu tanto amo, ela está mal. Eu preciso de ajuda, Jesus. O texto diz que aquele homem, ele se prostrou aos pés de Jesus. Imaginem só, um homem, era um líder da sinagoga, um camarada respeitado, de repente se prostrando aos pés de Jesus, que para muitos era um simples qualquer. Um homem
talvez até um bandido, um homem que foi colocado num madeiro, um homem que foi crucificado ao lado de 2 bandidos. E aquela sociedade olha para Jesus, olha para aquele homem, deve ter se perguntado assim: o que esse cara está fazendo? Está se prostrando aos pés desse Jesus, esse cara que vem lá de Nazaré, ele é um líder da sinagoga, ele se humilha aos pés do Senhor, e ele começa a clamar, e o texto continua dizendo que de repente uma multidão começou a comprimir Jesus ali, e aí nesse meio tempo se aproxima uma mulher. Aquela mulher, ela toca lá em Jesus, você conhece a história, ela foi curada, mas eu queria que você focasse agora na história de Jairo com a sua filha. Por isso nós pulamos essa parte aqui da história, mas você pode depois ler o texto completo lá na sua casa. O fato é que, quando Jairo, ele chega num determinado momento da caminhada, desse encontro com Jesus em direção à sua casa, alguém da sua família chega e se aproxima, e diz para ele assim: Jairo, a menina morreu, não tem mais jeito, deixa Jesus para lá. Eu imagino que no coração de Lázaro, de repente deve ter dado aquele aperto, e falou assim: não tem jeito, acabou mesmo. Mas Jesus olha para ele e fala assim: não tenha medo, continue crendo. E ele então permanece: não temas, crê somente. E ele continua, mas o interessante é que quando ele chega lá na porta da casa de Jairo, tem uma multidão lá, todo mundo chorando, pranteando: a menina morreu, a menina morreu. E aí então Jairo chega e fala assim: vamos lá, Jesus, ela está lá em cima no quarto. Jesus chama apenas o pai, a mãe e os 3 discípulos que o acompanhavam. E ali o milagre acontece. E ali Jesus chama aquela menina e ele diz: Talita cumi, menina, levanta. E o texto diz que aquela menina levantou e Jesus trouxe de volta a vida, devolveu a vida para aquela menina. Irmãos, talvez você tenha entrado aqui nessa noite morto. Talvez você esteja aqui sem esperança. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo assim: pastor, não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que Jesus está nessa casa. E aonde Jesus está, o milagre acontece. Essa palavra ela é para você, essa palavra ela é para mim. Jairo vai nos ensinar algumas coisas. Jesus nos ensina, através de Jairo, algumas coisas nesse texto aqui. Na casa de Jairo, nós aprendemos, primeiramente, a termos fé, mesmo em tempo de desesperança. Olha o que diz lá no versículo 36, não temas, crê somente. Jairo, como eu falei aqui, era alguém influente, respeitado, um líder da sinagoga. Ele enfrenta toda aquela situação, porque algo fugiu das suas mãos, ele perdeu o controle, a doença da sua filha chegou. Às vezes, nós vivemos situações assim na nossa vida. Ele foi até Jesus, num ato de fé, reconhecendo a sua necessidade, reconhecendo que precisava de Jesus, reconhecendo o seguinte: olha, a morte é iminente, chegou lá, a minha filha está morrendo. Eu perdi o controle. Talvez você tenha perdido o controle da situação da sua vida. Algo fugiu das suas mãos, você não tem mais o domínio sobre aquela situação. Pode ser uma situação de saúde, pode ser uma situação de desemprego, pode ser uma situação familiar. Quantas coisas acontecem que fogem da nossa mão, nós perdemos o controle, não temos domínio sobre a situação, e Jairo estava vivendo isso. Ele correu o risco de ser julgado pelos judeus, mas quem ama, faz isso. Quem ama, corre riscos. Quem ama, não mede esforços. Eu já falei aqui, quantas vezes eu passo ali em frente à BBR, na Jardim Botânico, e aí você vê aquela mãe, aquela mulher desse tamanho aqui, 1,50 m,
aquela mulher com uma criança de quase 1,80 m no colo. Você fala assim, é impossível ela ter força para carregar aquele garoto, mas ela pega o seu filho no colo. Ela pega da cadeira de roda, ela sobe naquele ônibus, ela está carregando ali a marmitinha dele, está carregando a mochila dele, a cadeira de roda, porque é uma mãe que ama, uma mãe que não mede esforços, uma mãe que fala assim, se o meu filho tem um tratamento aqui, não importa onde eu moro em Caxias, Nova Iguaçu, Belfor Roxo, eu vou até lá, porque meu filho precisa disso. Quem ama não mede esforços. Esse pai olhou para aquela situação e falou assim, se eu tiver que passar vergonha, eu passo vergonha, mas a minha filha precisa ser curada. Talvez o que esteja faltando em nós é esse amor por vidas. Talvez o que esteja faltando em nós é esse amor sacrificial, um amor que se doa pelo outro, um amor que fala assim, ei, peraí, não importa o que vão pensar, eu vou levar Jesus, eu vou abrir uma casa de fé, eu vou falar do amor de Jesus, porque eu quero ganhar a vida de alguém. Eu quero transformar aquela vida, aquela família. Foi para isso que Jesus me chamou. Jairo se preocupou, ele se expôs por conta da sua filha. Quem ama, se expõe, sacrifica pelo outro. Um pai e uma mãe não mede esforço pelo seu filho. Não perde a esperança. Eu lembro que quando nós tivemos nosso primeiro filho, eu e a Rafa, eu tinha 21 anos, a Rafa 19. A Rafa teve pré-eclâmpsia, já contei essa história aqui. E aí foi parar internada lá na São José, ali no Maitá. O Lucas nasceu, prematuro. Ali ele ficou 75 dias dentro daquela UTI neonatal. 75 dias. Um dia a gente chega naquele lugar. O Lucas, ele estava cinza. Parecia que estava morto. Ele já não mexia direito. A cor dele já era aquela cor de defunto. A gente olhou para ele e falou assim, está vivo? Será que está vivo? Houve uma infecção hospitalar dentro daquela UTI neonatal. 8 crianças morreram naquele lugar. Cada dia que a gente chegava, a notícia era desesperadora. A gente olhava para o lado e falava assim, será que ele vai sobreviver? A gente olhava para ali, para aquela situação, e aí saía aquele saquinho preto com aquela criança sendo carregada, morta. Meu irmão, eu não desejo isso para ninguém. O cenário era caótico. O cenário era um cenário de morte. O cenário era um cenário de desesperança. Mas nós tínhamos e temos um Deus que não nos deixa perder a fé. Quantas vezes nós ali dentro daquele CTI impunhamos as nossas mãos sobre a vida do Lucas e declarávamos vida sobre a vida dele. Orávamos para que Deus curasse a vida do Lucas, não só dele, mas também de outras crianças. Quantas vezes nós descemos chorando em lágrimas e descíamos ali, tem uma capela ali, uma capelinha pequenininha dentro lá do hospital, e a gente se ajoelhava ali e a gente clamava para que o Espírito Santo de Deus trouxesse paz sobre a nossa vida e trouxesse cura sobre a vida do Lucas. 75 dias naquela agonia. Mas Deus nunca permitiu que nós perdêssemos a nossa fé naquele tempo de desesperança. Eu quero te desafiar, eu quero te encorajar a sair daqui com fé, independente daquilo que você está vivendo. Porque a casa onde Jesus chega, Ele nos ensina a termos fé, e a fé que não depende das circunstâncias. É muito fácil nós termos fé quando tudo vai bem, quando a saúde está boa, quando a despensa está cheia, quando o casamento está tudo certo, quando está trabalhando. Agora, quando está no momento de dificuldade, quando o ambiente é de desesperança, aí é que a gente vive a verdadeira fé. Na hora da prova, é que você testa o seu conhecimento, sim ou não? É na hora da prova. E é na hora da dificuldade, é na hora de desesperança, é que nós testamos a nossa fé. É nesse momento que Deus, Ele pega, Ele fala para mim, Ele fala para você, e olha, filho, filha, eu estou aqui, não desiste, eu continuo com você, eu vou trazer vida, eu vou trazer paz, eu vou renovar, eu vou fazer, porque Ele é Deus. Às vezes, enfrentamos situações que parecem até impossíveis. Impossíveis.
Mas quando Deus está conosco, a fé, ela não olha para as circunstâncias. Segunda coisa que nós aprendemos aqui na casa de Jairo, aprendemos que Jesus tem autoridade sobre toda e qualquer circunstância. Jesus, ele tem autoridade sobre toda e qualquer circunstância. Vou acordar você aqui, repita comigo assim: toda e qualquer circunstância. Jesus tem autoridade sobre toda e qualquer circunstância. Olha o que diz o texto lá no versículo 41, Talita cumi, traduzindo menina, a ti te digo, levanta-te. A morte paralisou, mobilizou aquela menina. Jesus, porém, declarou sobre ela que estava morta ali. Jesus falou assim, ela não está morta, ela está dormindo. Olha o olhar de Jesus. Aos nossos olhos, a circunstância pode não ter mais jeito. Você pode estar olhando para a circunstância e falar assim, acabou, morreu, não tem mais esperança. Jesus está falando assim, está morto não, está dormindo. Está dormindo. Às vezes a gente precisa olhar nas entrelinhas do texto, entender o que Deus está querendo falar com a gente. Se você entrou aqui nessa noite, é porque você está vivo. E se você está vivo, é porque ainda tem esperança para você. Deus não te trouxe aqui à toa. Ele quer renovar a sua fé. Jesus, ele declara sobre aquela menina, ele demonstra o seu poder ao chamá-la de volta para a vida. Jesus, ele tem todo o poder, toda a autoridade lhe foi dada, nos céus e na terra. Jesus, quando ele olha para aquela situação, as pessoas entendem assim, poxa, a menina morreu. Jesus vai lá e toca e ela levanta. Basta um toque, basta uma palavra dele e tudo muda na sua vida. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Queridos, quando Deus ele dá ordens, não tem nada que possa impedir o agir dele. Não tem nada. Texto lá em Lucas capítulo 7, de 1 a 10, ele conta a história de um oficial. Um homem que era um oficial romano. Esse homem, ele tinha um empregado que estava doente. Ele amava aquele empregado. Ele gostava muito daquele cara. E o texto diz que ele se encontra ali com Jesus. E o texto diz assim, ele fala para Jesus, eu também estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. Digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, ele diz o seguinte, eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Esse camarada, esse oficial, ele sabia o que era autoridade. Quem é militar aqui, conhece muito bem, sabe muito bem como funciona a autoridade. Se o comandante disser, faz isso, tem que fazer. E se não fizer, tem o quê? Punição, cadeia. É assim que funciona. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? E quem vier atrás que fecha a porteira. É assim. No mundo espiritual é a mesma coisa. Jesus ele tem toda a autoridade. Quando ele diz, aconteça, vai acontecer. Ele dá ordens para falar assim, é assim que vai acontecer, é desse jeito. E tem que ser cumprida a ordem. Ele tem toda a autoridade. E nós precisamos tomar posse dessa autoridade. Você precisa tomar posse dessa autoridade. Você precisa tomar posse da autoridade que há no nome de Jesus. É sobre o nome de Jesus. Não é sobre mim, não é sobre você. Não é sobre a minha palavra, não é sobre a sua palavra. Não é sobre a oração do pastor, do líder da intercessão, do ministério de intercessão. Não é, é sobre Jesus. É no nome dele que todo joelho se dobrará. E toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele tem toda a autoridade, toda a autoridade. Eu falo para as pessoas assim, às vezes as pessoas vêm, pastor, porque o demônio, meu irmão, você não tem que ter medo do demônio.
Você não tem que ter medo do diabo, você tem que ter medo de pecar. Porque quando você peca, você dá legalidade para ele agir. Se você não estiver em pecado, se você estiver vivendo uma vida em santidade, o diabo não pode tocar, ele não tem autoridade sobre a sua vida. E quando você ora no nome de Jesus, não tem demônio que fique de pé. Não tem demônio que fique de pé. Essa igreja tem vivido isso. Quantas e quantas vezes nós fomos chamados para orar por alguém. E quando a gente ora na autoridade que há no nome de Jesus, o milagre acontece. Jesus, ele não apenas curou. Aquele pai foi atrás de Jesus para curar sua filha. Mas no meio do caminho, a notícia é o seguinte: a menina morreu. E aí Jesus devolve a vida aonde havia morte. Porque nem a morte pode paralisar o poder e a atuação de Jesus. Ele tem poder e autoridade, inclusive sobre a morte. Inclusive sobre a morte. E foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, para nos garantir a vida eterna, porque somente através da autoridade que Ele tem, eu e você temos acesso à vida eterna. Somente através dEle. Terceira coisa que nós aprendemos aqui, na casa de Jairo: muitos milagres só acontecerão no seu tempo de intimidade com Jesus. Olha o que diz lá no versículo 43. Todos começaram a rir. Ele, porém, ordenou que saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança, e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde a criança estava, onde a criança se encontrava. Imagina só Jesus chegando na casa de Lázaro, de Jairo. Jesus chega na casa de Jairo, aquela multidão ali. De repente, Jesus fala assim: não, a menina não morreu não, ela está dormindo. E aí todo mundo começa a rir dele, todo mundo começa a caçoar dele, a zombar. Ah, não é possível, ele não sabe disso não. Aqui ó, não tem mais respiração, não tem mais pulso, a menina está morta, Jesus. Será que você não percebeu isso não? Se liga. Aí Jesus falou assim: não, ela não morreu, ela está dormindo. Se fosse nos dias de hoje, vamos falar assim: Jesus é um fanfarrão. É um fanfarrão. Olha o que ele está dizendo aí. Jesus, ele pega aquela família. Ele pega os discípulos que estavam acompanhando. Ele vai até o quarto daquela menina. Eu imagino a cena. A menina deitada, todo mundo chorando, pranteando. Jesus, ele dá uma palavra, aquela menina se levanta. O que a gente aprende aqui nesse contexto? Existem milagres que Jesus vai fazer no meio da multidão, como ele fez com o paralítico, como ele fez com a sogra de Pedro. Agora existem alguns milagres que Jesus ele vai operar lá na sua intimidade, lá no seu quarto, lá no seu tempo a sós com Deus, com pessoas que fazem parte da sua vida e não no meio da multidão. Tem muita gente querendo viver o espetáculo, tem muita gente querendo viver o milagre no meio da multidão, mas não tem tempo a sós com Deus, não tem intimidade com Ele, não busca o milagre lá no quarto, lá no íntimo, lá na intimidade. Nós precisamos buscar o milagre também lá no nosso momento a sós com Deus, na leitura da Bíblia, na oração, na devocional. É lá que o milagre também acontece. Deus ele se manifesta da forma que Ele quer, aonde Ele quer, do jeito que Ele quer, seja no meio da multidão, seja no meio da igreja, seja lá no seu quarto, seja lá na sua faculdade, no seu lugar de intimidade, aonde Ele quiser. Mas Ele nos ensina aqui também, que lá, na presença de poucos, apenas na presença dos pais da menina, e na frente ali dos seus 3 discípulos, Jesus escolheu esse momento de privacidade. Existem transformações que são íntimas. Existem transformações que só vão acontecer ali naquele momento de intimidade. Pastor, como é que funciona isso? Eu vou te dar um exemplo.
Essa semana, um irmão aqui da igreja me ligou 4:30 da manhã. Meu telefone fica no silencioso de madrugada, senão eu não durmo. Eu tenho sono leve. Meu telefone tocou. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e eu não vi a ligação. Acordei chateado. E aí fui ver as minhas mensagens no WhatsApp. Tinha lá uma mensagem de um irmão aqui da igreja. E ele falou assim para mim: pastor, eu tive uma luta essa madrugada. Uma luta aqui em casa. Meu irmão estava possesso. Meu irmão estava endemoniado. Pastor, eu estou todo arrebentado. Ele me mordeu. Ele me agrediu. O demônio estava enfurecido, pastor. Eu liguei para o senhor. Eu liguei para todos os pastores da igreja, não consegui falar com ninguém. Eu liguei para o meu líder, não consegui falar com ele. Eu liguei para algumas pessoas, pastor, e aí eu fui ficando mais agoniado ainda. Eu falei: meu Deus do céu, a gente prega tanto que a gente cuida, a gente prega tanto disso, ele não conseguiu falar com ninguém. Comecei a me sentir culpado por aquilo. Eu queria fazer parte desse momento com ele, eu queria estar lá junto com ele, eu queria ser suporte para ele. Mas ele não conseguiu falar. E aí sabe qual foi o final dessa história? Sabe o que ele disse para mim? No final da nossa conversa, ele chegou para mim e falou assim: pastor, sabe o que eu entendi? Que essa situação era uma situação que eu e a minha família precisávamos passar sozinhos. Era um momento nosso de intimidade. Era um momento que eu estava sendo tratado, que meu pai estava sendo tratada, minha mãe estava sendo tratada e o meu irmão estava sendo tratado. Era um momento familiar. Ele me abraçou hoje aqui na igreja e ele falou para mim assim: pastor, as coisas estão avançando. Meu pai não falava com meu irmão. Meu pai liberou perdão sobre a vida do meu irmão. Queridos, existem milagres que eles só vão acontecer lá, no seu íntimo. Talvez o que a gente precisa é proporcionar isso. Falar para Deus: Senhor, vem aqui, entra no meu quarto. Faz igual Jairo, chama ele para intimidade. Chama ele para a sua casa. Fala: Senhor, vamos lá em casa. A minha filhinha, qual é a sua filhinha? O que morreu na sua vida? O que você precisa? Que seja devolvido vida. Talvez você teve um relacionamento ruim, casamento frustrado, e aí se fechou para a vida, acabou. Eu não quero mais me relacionar com ninguém. Deus está te dizendo nessa noite que Ele quer voltar na sua casa. Ele quer devolver vida. O Senhor, Ele traz vida de volta. A última coisa que nós aprendemos aqui, na casa de Jairo, aprendemos que onde a presença de Jesus chega, a tristeza é transformada em alegria. Glória a Deus por isso. A tristeza, ela é transformada em alegria. Olha o que diz o texto, lá no versículo 42. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou admirados. Eles ficaram admirados. A alegria voltou naquele lugar. O ambiente estava tenso, era tristeza, choro, desespero, cheiro de morte. Uma menina com 12 anos de idade, dada como morta. Alguns lá embaixo deviam estar falando assim: ó, tão jovem, né? 12 anos, coitado desse pai e dessa mãe. Tinha uma vida inteira pela frente. Ela sonhava em ser médica. Ela sonhava em ser engenheira. Essa menina tinha projetos, tinha sonhos. Coitado desse pai e dessa mãe. Que dor! Perdeu uma filha com 12 anos de idade. A dor chegou para aquela família. O clima estava tenso. Jesus, ele não olha para a dor.
Jesus, ele não olha para o problema. Ele entra naquele quarto, ele dá uma ordem, aquela menina se levanta e aquilo que era tristeza se torna em alegria. Aquilo que estava morto renasceu. Jesus ressuscitou aquela menina. Jesus trouxe de volta alegria para aquela casa, para aqueles pais. Eu imagino eles pulando, eles gritando, eles saltando de alegria. Jesus, o Senhor devolveu a nossa filhinha. O Senhor trouxe de volta a nossa filha. Ela está aqui, ela está viva, ela não morreu. Jesus fez algo sobrenatural naquele lugar. Aquela menina levanta, Jesus fala assim, espera aí, ela está com fome, faz um prato de comida aí para ela, dá de comer para ela. A alegria para ser completa, tem que ter comida, gente. Cola com crente que você vai ter alegria, porque crente gosta de comer. Por isso tem comida na célula. Porque a alegria é devolvida e a gente precisa celebrar, comendo uma pizza, um hambúrguer, uma salada. Tem que celebrar. Você senta lá na cadeira da bênção, você pede o milagre acontece, como é que não vai celebrar? Como é que não vai celebrar? Como é que não vai festejar? Como é que a gente não vai ficar feliz? Como é que não faz, Alfredo? Uma hamburgada? Um churrasquinho? Tem que fazer, tem que celebrar. Depois a gente vai correr a maratona com a Alexandra, a queimar isso tudo, né? Fazer o funcional aqui na igreja, né? Mas a alegria foi devolvida naquela casa. Ontem estava tendo culto Preciosa. Eu cheguei aqui, vim bisbiotar. Cheguei aqui, entrei, aí fiquei ali atrás, escondidinho, atrás da pilastra lá, ó. Fui lá para a técnica, fiquei lá sentadinho, olhando a mulherada aqui. Que culto gostoso, irmãos. Que culto lindo. Que palavra. Que mover do Espírito Santo nesse lugar. E aí quando eu olho lá de trás, eu vejo uma irmã aqui, ó, em pé, servindo, na direção de culto. Há 2 semanas atrás, eu estava com ela, sabe aonde? No São João Batista, sepultando o pai dela. Há 2 semanas atrás, essa menina estava lá chorando, em cima de um caixão, porque o seu pai morreu. Aquela menina estava aqui servindo ontem. Quando terminou o culto, eu dei um abraço nela lá fora. Sabe o que ela falou para mim? Ela virou para mim e falou assim, pastor, eu nunca entendi que o luto com Jesus era dessa maneira. Eu não sabia, eu não tinha ideia de que o luto com Jesus traz paz. Eu não tinha ideia, pastor, de que o luto com Jesus não me deixa sofrendo. Eu não tinha ideia, pastor, de que o luto com Jesus, a alegria é devolvida, que o bálsamo é derramado, que as lágrimas são enxugadas. Eu não tinha ideia disso, pastor. Glória a Deus. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz, porque se Ele não muda a situação, o pai dela não foi curado, o pai dela está morto, mas Deus mudou o coração dela, Deus mudou a situação, Deus transformou aquela tristeza em alegria. Ainda que a situação não mude, Ele vai mudar você. Ele vai mudar o teu coração, Ele vai mudar o teu olhar, Ele vai mudar o ambiente, Ele vai trazer de volta a alegria. É isso que Jesus faz. É por isso que nós somos apaixonados por Jesus. É por isso que nós entendemos que não dá para ter uma vida, caminhar uma vida aqui sem Ele. É por isso. Porque só Ele pode dar alegria plena. Só Ele pode dar alegria que um copo de bebida não vai te dar, que um prazer em cima de uma cama não vai te dar, que um cigarro de maconha não vai te dar, que uma carreira de cocaína não vai te dar, que o dinheiro não vai te dar.
alegria plena, nós só encontramos em Jesus. E aonde Ele chega, Ele transforma o ambiente. Aonde Ele chega, Ele devolve a esperança. Ele não nos deixa perder a fé. Ele vem com autoridade. E Ele transforma aquilo que era choro em alegria.